Olá, meus amigos e minhas amigas. Até a esquerda agora está começando a dar razão para Bolsonaro em algumas coisas, né? Porque eles não vão dar o braço a torcer. E uma série de coisas que eu vou falar aqui, que já tem no mundo inteiro, já está à frente dessa questão de como foi mal feito o lockdown, as vacinas, que foi errado. E aqui no Brasil, do jornal O Globo, Pablo Hortelaro, com dois L's, um esquerdista, jornalista, procura aí no Globo, fez uma matéria dizendo que, mostrando dados que Bolsonaro estava certo, né? Por exemplo, o uso da ivermectina, a Universidade de Oxford comprovou que reduzia de 14 a 16 dias os sintomas, né, na pandemia. Também falou que está sendo barrado, né, nos Estados Unidos por forças no Oxford e em outros locais, mas principalmente Oxford, porque há pressões da esquerda, do governo, que né, de esquerda, parar com esses estudos, que o lockdown não teve efeito. Em 2020, quando o Bolsonaro falou para usar a ivermectina, não existia vacina. A vacina começou a ser criada no final de 2020. Então não tinha nada o que se fazer. Bolsonaro falava, usa ivermectina. A cloroquina também teve seus efeitos positivos depois testado em laboratório. Mas o que aconteceu? Era tudo política. O STF, a Globo, e as esquerdas bateram muito em Bolsonaro, como no Trump lá nos Estados Unidos. Tanto é que os dois não se reelegeram por causa da bateção da mídia, chamando de genocida, culpando os caras que não tiveram culpa nenhuma. O negócio saiu de um laboratório na China, esse vírus, essa pandemia aí. Teve nada, ele não é culpado de nada. Ele tentou o máximo que ele pôde. E ninguém queria usar ivermectina e tal. O que o STF fez? Pegou, tirou do Bolsonaro, deu para os estados e municípios combaterem. Aí ficou uma coisa confusa, cada estado, cada município de um jeito, roubaram dinheiro, incompetência, hospitais que foram feitos gastaram milhões de reais, nem foram usados, ninguém usou, fora outras coisas piores aí que falam aí, né, que eu não tenho como comprovar, mas que falam de leitos sendo vendidos, né, médicos inescrupulosos por 10 mil reais, 20 mil reais, para tirar de uma pessoa que está quase morrendo lá, não tinha leitos, e botar para o familiar lá da pessoa que pagou 10, 20 mil reais para o médico. Né? Coisas bizarras e absurdas. Lockdown, o cara tinha, você em casa recebia o entregador de comida, então você tinha contato do mesmo jeito. Uma geração inteira de crianças ficou contra, ficou sem estudar, né, ficar em casa, né, um atraso generalizado. Teve a CPI da Covid, Bolsonaro levou médicos praticantes, e do outro lado a CPI da Covid, a esquerda e tal, era biólogo, esquerdistas, ou seja, o nível de capacidade entre quem Bolsonaro levou na CPI e quem as esquerdistas, a esquerda levou, quem era contra Bolsonaro, não tem nem como comparar. Mas mesmo assim, a questão, sabe o que era? Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. Bolsonaro cortou, como o Milei da Argentina está conseguindo fazer de forma muito mais brusca e melhor. Por isso que a Argentina já está dando superávit depois de 16 anos e está saindo da crise, a inflação já está caindo. O Bolsonaro fez um pouco disso, mandou muito funcionário público embora, fechou muita coisa, as estatais que davam prejuízo, ele mandou um monte de gente embora, começaram a dar lucro. Tanto é que ele entregou para o Lula o Brasil com superávit no último ano dele de 55 bilhões positivo. E no primeiro ano do Lula ele já enterrou 200 bilhões negativo, porque tá gastando tudo, dando dinheiro para a Globo e tal, tá todo mundo falando bem de Lula, mas só que os efeitos da economia estão sendo sentidos. Bom, enfim, voltando. O Bolsonaro, então, cortou, diminuiu verbas para a Rede Globo e tal, e o pessoal ficou com ódio dele, e aí ficaram cegos, sem uma posição científica, porque não tinha na época, o negócio era novo, acabou de acontecer. Então, essa tirada do Bolsonaro para estados e municípios que o STF fez foi desastroso. Melhor seria uma coisa centralizada, aproveitar essa janela,
entre a eclosão da epidemia e a desenvolver a vacina foi quase um ano para botar a culpa de Bolsonaro em tudo. Ele era o responsável por todos os mortos, ele era um negacionista, ele inventou a ivermectina, todo mundo tentava bater nele dizendo que fazer piada, e hoje Oxford comprovou. O Brasil está muito atrasado nessa questão de criticar como foi a pandemia. Como eu disse, Oxford, a Europa, Estados Unidos está muito avançado, essa discussão está muito mais à frente. E está começando a ter gente no Brasil que não está querendo, vai tomar mais vacina se tiver uma outra epidemia, tomar uma vacina lá da China, lá de um país qualquer. Tendo casos aí de gente morrendo porque tomou vacina, né? Não pode se comprovar que foi a vacina, mas esportista, mal súbito, gente que tomou. Então tem muita gente que hoje está dizendo que nem a pau tomaria uma outra vacina, não sabe o que foi colocado dentro do corpo, eu tomei também, mas não sei o que foi colocado dentro do meu corpo, a gente foi tomando nas pressas, vocês lembram disso, né? E é isso. Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre o lockdown, aí tem até pesquisar em inglês e tudo, contra a forma como a OMS mundial, as ONGs mundiais, né, globalistas, internacionalistas, determinaram para todos os governos do mundo como teria que ser. E o Brasil obedeceu, quando saiu do Bolsonaro, das mãos do Bolsonaro, foi para os estados e municípios, começaram a obedecer e foi um caos total, morreu quase 700 mil pessoas, quebrou um monte de empresas, esse negócio de fica em casa, a saúde, a economia a gente vê depois. Foi um negócio bizarro, muita gente empobreceu, ficou desempregado, empresas que faliram. Foi uma forma desastrosa como o STF e as esquerdas, e apoiado pela Globo, que estava perdendo verba e estava no embate com o governo Bolsonaro, ficou de modo político, não científico, contra as ações que o Bolsonaro estava fazendo e pretendia. Tiraram da mão dele, foi uma matança generalizada. E até hoje não está comprovado, estão começando no país de primeiro mundo a ver isso, que não está comprovado que foi o uso das vacinas e lockdown que resolveu. Tá? Todo mundo pegou os anticorpos, todo mundo já tinha os anticorpos, isso daí fez também já morrer as pessoas que infelizmente não conseguiram né, ter organismo para isso, e muitas outras não tomaram vacina. Eu conheço gente que não tomou vacina e não aconteceu nada. Está vivo até hoje, idosos, inclusive. Tá bom, pessoal? Então é isso. Procurem aí Pablo Hortelaro, Globo, e em inglês assuntos sobre Covid, contra lockdown. Em inglês vai ter muita coisa no primeiro mundo já divulgado. O Brasil está começando agora, inclusive criando essa sensação das pessoas, muitas pessoas no Brasil, de que não vai tomar vacina numa próxima pandemia, assim, de qualquer maneira, só porque o governo, no caso a prefeitura, está mandando, porque o governo do estado está mandando. Não é assim, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha agregado. Forte abraço, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe nosso Brasil.